passar por Samaria. Jesus saiu da Judeia para a Galiléia e era necessário passar por Samaria. E o interessante é que Jesus passa por Samaria, para num poço e ali se senta porque Jesus já estava cansado. E chega uma mulher samaritana, por volta de meio-dia, indo pegar água, uma palavra muito conhecida. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, vai comprar comida. E o interessante é que aquele horário não era o horário das mulheres pegarem água. O horário geralmente era 6 da manhã, que era no nascente do sol, ou 6 da noite, que era no poente do sol. Por causa do calor, então as mulheres se reuniam, iam todas juntas para buscar água. Mas Jesus naquele dia fez algo diferente. Jesus parou a meio-dia. E aquela mulher veio sozinha ao meio-dia. Jesus marcou um encontro com ela. Glória a Deus. Jesus não permitiu que viessem outras mulheres, Jesus não permitiu que os discípulos participassem. Foi só Jesus e ela. Muitas das vezes, meu pastor, tem pessoas que Deus traz para este lugar, para tirar a família, para tirar os amigos, porque tem que ser Ele e Deus. No particular. Aleluia. Porque tem coisas que Deus precisa tratar conosco no particular. Aí Deus tira todo mundo. Aí Deus começa a falar. Deus começa a falar com você. Deus começa a te renovar. Deus começa a dizer, filho, de calabaixo, de canto. Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Senhor, eu sei, ó Pai, que o teu filho tem andado na tua presença. O Senhor me mostrava, Pai, ele pedindo algo em oculto e no secreto. E aquilo que ele pediu, Pai, hoje o Senhor entrega na mão dele. Porque tem coisas que Deus prepara no particular. Aleluia. E aquela mulher, ela foi lá com o seu vaso buscar água. Aí se depara com Jesus. Aí Jesus vira para a mulher e fala assim, me dá água para beber. E aquela mulher se escandaliza porque como pode um judeu, e ela declara isso, como pode um judeu pedir água para um samaritano? Porque o samaritano e o judeu eles não se davam. Porque lá atrás, por causa do filho de Salomão, que Salomão veio morrer e ele foi ouvir o conselho dos amigos e o reino foi dividido, o reino norte e o reino sul. E isso veio até os dias de Jesus. E Jesus vira para aquela mulher e fala, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, homem, se você soubesse quem é que fala contigo, Aleluia. você lhe pediria água e ele lhe daria água viva. E às vezes o Senhor nos pede algo e a gente começa a questionar. A gente começa a falar, Senhor, mas eu me sinto pequeno. Senhor, eu não sei falar. Senhor, homem, mas sou eu que chamo, sou eu que capacito, sou eu que preparo, sou eu que restauro, sou eu que mudo. E aquela mulher continua não entendendo. E ela fala assim, como que pode o Senhor falar que vai me dar água se o Senhor não tem nem com o que pegar? E o poço é fundo. Quanto mais fundo, quanto mais difícil, maior será glorificado o nome de Deus. Maior será o milagre. E às vezes aquela mulher começou a menosprezar Jesus. O poço é fundo, você não tem com o que pegar,
você já está devido ao sol, de repente você já está ficando meio doido, já está pedindo água para uma samaritana. Aí Jesus fala, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o amor de Deus. Aleluia. E muitas das vezes nós não conhecemos. Hoje o culto inteiro está sendo pregado sobre o amor de Cristo. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E por muitas das vezes nós não conhecemos o amor de Cristo. Estamos dentro da casa dele, adoramos a ele, mas não o conhecemos. Nós não conhecemos o amor que ele tem. Eu tenho falado, meu pastor, que o que segurou Jesus naquela cruz não foram os espinhos, não foram os pregos, foi o amor dele pelas nossas vidas. Foi o amor dele, porque ele poderia ter descido daquele lugar. Mas por amor a mim e a você, ele continuou lá. Porque era necessário que ele viesse morrer por causa do meu e do teu pecado. Porque ele te ama. Se você está aqui hoje, é por amor. Não é porque o pastor é bonzinho, porque os irmãos, porque Deus te amou, Deus te separou desde o ventre da sua mãe. Deus, muito obrigado. E a Bíblia continua dizendo que Jesus, ele começa a palestrar com aquela mulher. Ele começa a falar com aquela mulher. Imagine você, Jesus, falando com uma mulher o qual ele não poderia. A Bíblia diz que os discípulos, quando chegaram, ficaram sem entender. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus pega um ex-viciado, um ex-traficante e começa a usar, as pessoas no início ficam sem entender. As pessoas começam, como é que pode, como foi pregado? Era traficante esses dias, agora está falando de Jesus. Está falando que Jesus cura, salva e liberta. Está falando que Jesus transforma, Jesus restaura. E é assim que Deus faz. E o interessante é que Jesus começou a conversar com aquela mulher. Ela pegou, largou o seu vaso perto de Jesus e foi à cidade chamar os homens. Ela deixou aquilo que ela ia pegar a água. Ela foi até aquele lugar para pegar a água. E ela deixou como se fosse um balde nos pés de Jesus e saiu. A única coisa que dava a chance da mulher pegar água era aquele balde. O que você tem deixado nos pés do Senhor? Talvez hoje você está passando por aqui como se fosse a sua última oportunidade. Está passando pelo centro de recuperação para Deus tratar e falar contigo como se fosse a última oportunidade. Mas não perca essa oportunidade. Ela resolveu deixar diante do Senhor aquilo que para ela era a solução. Porque ela tinha que voltar com a água. Ela tinha que voltar com os seus afazeres. Mas ela creu tanto que ela começou a falar do amor de Jesus. E até então, o interessante é que ela o tempo inteiro duvida do Senhor. Mas quando Jesus começa a revelar o segredo dela, mulher, vai lá e chama o teu marido. Aí ela, eu não tenho marido. Disseste bem, porque já teve 5. E o que você está hoje também não é teu.
opa, eu vejo que és profeta. Glória a Deus. Aleluia. Aí ela começou a crer, porque Jesus revelou. Tem coisas, irmão, que nós temos que falar para o Senhor. Qual é o teu pecado? Com Deus não dá jeitinho. Quando eu olho para a história de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande guerreiro, foi um dos maiores reis que Israel já teve. Mas Davi era falho, Davi era pecador, Davi foi um adúltero, Davi foi um homicida por 2 vezes. Uma quando ele matou Urias e outra quando ele foi levar a arca de qualquer maneira. A responsabilidade era dele, por aquele homem ter sido morto. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele pecava, ele dobrava o joelho e falava: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, não puna o povo, porque quem errou fui eu. Se tiver que pagar, que eu pague. E aí Deus vinha, punia Davi, mas usava também de misericórdia, porque ele rasgava o coração na presença do Senhor. Então não espera Deus revelar o teu pecado. Fala para Deus qual é o teu pecado, porque Ele já sabe. Ele já sabe aquilo que você fez, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Ele só está esperando você falar. Ele só está esperando você se abrir para Ele e falar: Senhor, eu peguei sim, eu errei sim, mas me ajuda porque eu não quero mais. Senhor, eu ainda penso nessas coisas, mas me ajuda porque eu não consigo. Senhor, eu preciso do Senhor porque sozinho, por forças próprias, eu não vou conseguir. E o que Ele quer é que a gente venha confessar e pedir ajuda a Ele. E aquela mulher, ela pegou, quando Jesus revelou, ela pegou, foi lá na cidade e chamou os homens. Olha, rapaz, tem um homem lá e vejo que ele é o Messias. Eu vejo que ele é profeta porque ele revelou coisa que ninguém sabia. E aqueles homens vieram. E acabamos de ler que creram na palavra daquela mulher. E Jesus ficou ali 2 dias. E o povo de Samaria creu. Simplesmente por causa da palavra do Senhor. Aleluia. Jesus não fez milagre em Samaria. Jesus não curou, não libertou ninguém. Foi apenas pela palavra. E às vezes a gente quer ver sinais, quer ouvir profecia, mas não crê na palavra. A palavra muitas das vezes é liberada sobre a tua vida. Aleluia. Mas você quer que alguém se levante para Deus usar, para que venha confirmar, principalmente na palavra. Todos creram no Senhor por causa da palavra. E o interessante é que logo depois, no versículo 44, Jesus vai dizer: porque Jesus mesmo testificou que o profeta de casa não tem honra. Jesus passou por Judeia, por Galiléia, por tantos lugares, curando, salvando, libertando. Ele era chamado de Beuzebu. Jesus passou por tantos lugares, fazendo milagres e maravilhas. Aquele povo que era para adorar a Deus, que era para adorar o Senhor, começaram a criticar Jesus. Aí Jesus vai a Samaria, aonde não era para ele estar. Aonde a história vai dizer que eles não se davam. Ali creram sem precisar fazer um milagre. O que eu quero dizer com isso? O que o Senhor quer ministrar em nossos corações? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Porque aqueles que muitas das vezes é para fazer, não faz.
Aí Deus levanta um para fazer. A Bíblia vai nos dizer, na parábola do samaritano, que ali um homem indo viajar, e ali ele foi salteado, foi roubado por alguns salteadores, e viu um sacerdote. Passou a distância, e aquele homem ferido. Logo depois veio o levita, que era para ajudar também, passou a distância. Aí vem o samaritano, vai lá, pega aquele homem, leva para um lugar, cuida dele, deixa tudo pago, fala, assim passar o valor que eu deixei, na volta eu te dou. E o homem era samaritano. A Bíblia vai nos dizer que 10 leprosos foram curados. Apenas um voltou para agradecer. E esse um era samaritano. Olha quantas coisas aqueles que não eram para fazer e fizeram, e os que eram para fazer não faziam. Ei, se você está aqui hoje, talvez não era nem para você estar aqui. Como as irmãs louvaram lá da água mineral. Senhor, por que o Senhor me queres tanto? Simplesmente porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer que esse samaritano, que muitos dizem que não tem mais jeito, que a sociedade diz que não vale a pena, é esse que Ele quer glorificar o nome dele. É esse que Ele quer mudar a história. É esse que Ele quer falar, filho, filha, vou eu te usar para uma multidão. Aleluia. Muitos vão ficar até questionando para saber se realmente sou eu que te uso. Como pode Jesus falar com uma mulher samaritana? Como pode Deus levantar um ex-viciado, um ex-alcoólatra, um adúltero? Como pode? Porque Deus é Deus. E Ele faz como quer. Eu costumo dizer que eu prefiro ser um samaritano salvo do que um judeu incrédulo. Eu prefiro ser um samaritano crendo naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo, do que muitos dentro da igreja achando que são judeus, incrédulo com as coisas de Deus. Deus hoje nos trouxe aqui para falar que Ele quer mudar a tua história. Para falar que muitos podem até questionar. Ou foram oferecer, os discípulos voltaram para oferecer comida a Jesus. Jesus, não quero comer não. E eles começaram a se perguntar, será que alguém já deu de comida? Era porque Jesus estava fazendo a obra de Deus. Ei, você que é samaritano, o Senhor hoje marcou um encontro contigo. Confesso a você que eu fiquei procurando algumas coisas, e depois eu parei e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Filho, fala para mim, igreja, que hoje eu marquei um encontro. Que hoje eu estou falando diferente. Que hoje eu estou confundindo aqueles que acham que são. Porque fui eu que escolhi. Se você está aqui, foi porque Deus te escolheu. Ainda que você tenha vivido uma vida tão errada, mas Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Pela sociedade, não tem mais jeito. Porque era assim que os judeus faziam com os samaritanos. Mas Deus trouxe aqui. Deus está tratando de você neste lugar. Para mudar a tua história. Para mudar tudo. Porque a partir desse momento, logo depois a gente vai lendo, que os discípulos foram a Samaria. A cidade de Samaria passou a ouvir falar de Jesus e creram no Senhor Jesus.
Então que este lugar venha ser o curso da tua vida. Venha ser o curso. E que através da tua vida você venha jorrar água de vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.